No último capítulo, a competição militar do Distrito Militar Oriental finalmente começou e foi simplesmente absurda. Nosso garoto Lucian virou praticamente um deus em campo. Ele derrotou todos os generais estrelas do distrito com facilidade e ainda por cima precisou de apenas 4 movimentos e ainda deu uma pequena aula em Dong Shangyi. Enquanto isso, o Marechal ficou completamente atônito. Afinal, ele tinha acabado de presenciar um verdadeiro deus em ação. Mas, antes de continuarmos, peço que deixe seu like e se inscreva no canal, pois isso ajuda demais, sem falar que é totalmente de graça. E agora, voltamos para a história. Já é dia seguinte, mas algo estranho está acontecendo. O jornal diário do Distrito Oriental mal menciona a competição ou a vitória de Lucian. Ainda assim, o nome dele já se espalha como fogo por todo o exército. De volta à sua mansão, Lucian agora só aguarda o início da competição militar final. Nesse momento, o mordomo entra trazendo uma caixa luxuosa. Lá dentro está sua arma aprimorada, feita sob medida, reluzente, composta por mais de 90% de ouro de Mithril e também vários outros materiais super raros adicionados. Isso sim é o que chamam de uma verdadeira arma de nível 8. O mordomo também avisa que a competição começará em breve e que o Marechal já preparou o jato particular para levá-lo. Mas Lucian apenas recusa com um gesto tranquilo, dizendo que ele precisava fazer uma pequena viagem para casa primeiro, mas ele estaria de volta em 2 dias antes do evento. Nada demais. Quando estava prestes a sair, a empregada surge do nada, animada para acompanhá-lo e servi-lo. Lucian levanta o olhar e cruza com os dela. Então já começou. Ele pensa consigo mesmo, mas em vez de mencionar isso, apenas concorda com o gesto. Os olhos da empregada brilham e ela rapidamente agradece. Lucian sorri de maneira provocadora e pergunta por que ela está agradecendo. Não deveria ser ele quem agradecesse, já que é ela quem cuida dele? Ele diz isso com um sorriso caloroso. A empregada, pega de surpresa, fica vermelha e nervosa, a voz tremendo levemente. Lucian apenas ri e não insiste. Ele pede que ela se apresse e então parte. Ao anoitecer, ele e Fubuki caminham de mãos dadas por um pequeno caminho tranquilo. Lucian pergunta casualmente se ela quer acompanhá-lo em uma rápida viagem para casa antes da competição. Fubuki hesita por um momento e então balança a cabeça. Ela explica que sua família já sabe que Lucian destruiu o caminho marcial do seu irmão, então ela precisa voltar para casa também. Sempre cavaleiro, Lucian se oferece para ir com ela, mas ela não vê isso como algo ruim para Dong Shangyi. Sim, o orgulho do rapaz era altíssimo, mas ele era facilmente manipulado. Na caverna, ele perseguia obediamente o que chamava de caminho marcial invencível. O problema é que seu talento e sua força simplesmente não estavam à altura desse desejo. Na visão de Lucian, mesmo que Dong Shangyi não tivesse cruzado com ele, mais cedo ou mais tarde, encontraria alguém ainda mais forte. E, nesse caso, não seria apenas seu orgulho que seria destruído, mas sua vida também. Agora, com seu caminho marcial quebrado, se ele conseguir encontrar um novo rumo, ainda pode haver esperança. Lucian já havia visto o futuro de Dong Shangyi no mundo dos sonhos. Ele sabia que o rapaz nunca se tornaria um santo marcial. Portanto, tudo o que disse a Fubuki era sincero. Fubuki pensa nas palavras deles, mas no fim não entende completamente. Ainda assim, promete transmitir a mensagem ao irmão. Lucian então lembra de algo e, coçando a parte de trás da cabeça de forma meio constrangida, comenta que há grande chance de Dong Shangyi encontrar seu outro irmão, Dong Pontian. Ele pede que Fubuki o avise, pois não gostaria que ele acabasse como Dong Shangyi. Instintivamente, Fubuki quer falar sobre o quão forte é seu irmão mais velho, mas ao lembrar da força de Lucian, apenas concorda e diz que conversará com ele. Os dois caminham um pouco mais antes de trocarem um abraço rápido. No dia seguinte, Lucian embarca no trem de alta velocidade rumo à sua casa. Seu nome já havia se espalhado amplamente, e os atendentes do trem o cumprimentam com um sorriso toda vez que ele passa. A cada poucos minutos, um deles aparece perguntando se ele precisava de algo. Depois, se reúnem para comentar entre si. Não consegue acreditar que aquele jovem bonito é o general número 1 a quem foram designados a servir. Parece coisa saída de um quadrinho. Enquanto fofocam, uma delas comenta animadamente que todos os gatos de alto nível estão no exército e que sabe que aquela rota de trem foi criada especialmente para ele. Lucian, ouvindo toda a conversa, chama casualmente a empregada que viajava com ele e pede uma nova xícara de chá. Ela pede a xícara e vai até o vagão seguinte. Ao virar de costas para ele, sua expressão muda. Um suor frio escorre por sua testa e um sorriso sinistro surge em seu rosto. Antes de voltar, ela deixa cair uma gota de algo suspeito na xícara, o que ela estava planejando.
chorando. Respirando fundo para se acalmar, retorna ao vagão de Lucian e entrega o chá com tranquilidade. Lucian nem levanta os olhos. Ele continua mexendo no celular e diz para ela deixar a xícara ali por perto. Ele começa a chegar as mensagens recentes. Uma delas é de Suzu, possivelmente a futura segunda esposa do nosso protagonista, mencionando que a família Shen está causando problemas novamente. Ele pensa que deveria arrumar um tempo para ajudá-la. Há também uma atualização de sua irmã, orgulhosa de seu progresso. Lucian ergue uma sobrancelha. Ela ainda nem chegou ao nível 4. Ele se pergunta como ela conseguiu dormir com um avanço tão lento. Ele decide multiplicar o treinamento dela por 5 quando voltar. Continuando a rolar a tela, ele se perde nas portagens infinitas. O tempo passa e Lucian não demonstra o menor interesse no chá ao seu lado. De repente, a empregada se levanta nervosamente e comenta que o chá vai esfriar. Lucian lentamente levanta o olhar, sorrindo enquanto aponta, dizendo que ela nunca havia apressado ele para beber o chá antes. A empregada entrou em um leve pânico, mas rapidamente respondeu dizendo que sabia que ele não gostava de chá frio, por isso estava apenas preocupada. Entendo. Lucian assentiu positivamente. Ele pegou a xícara e, sem muitas cerimônias, tomou um gole lento. A empregada ficou ainda mais nervosa. Depois de beber tudo, Lucian colocou a xícara na mesa e a sentiu satisfeito. Foi o melhor chá que já fez. Sua habilidade está melhorando. Ela se curva rapidamente, forçando um sorriso, dizendo que estava feliz por ele ter gostado, mas sua voz ainda tremia. Logo depois, pediu licença dizendo que precisava ir ao banheiro. Enquanto caminhava, seu coração disparava. Finalmente acabou. O trabalho está feito. Ela sabia exatamente o que havia colocado no chá de Lucian. Um veneno mortal, extraído do fluido genético de uma besta de nível 9. Mesmo os grandes grão-mestres mais poderosos não sobreviveriam mais de 1 minuto após ingerir aquilo. Embora talvez não matasse um santo marcial, mas deixaria sequelas permanentes e incuráveis. Só mais 1 minuto e eu estarei livre, sem mais vida de empregada, sem controle militar, sem essa vida sufocante. Ela poderia ir a qualquer lugar, começar do zero e viver cercada por uma riqueza inigualável. Aos 60 segundos, estava quase completo. Ela segurou a maçaneta da porta do trem, pronta para escapar, mas no instante que seus dedos tocaram a maçaneta, uma dor ardente atravessou sua mão. Ela soltou um grito abafado, olhou para a própria mão em horror. Era como se a porta tivesse queimado sua pele. O pânico tomou conta dela. Então, uma voz calma ecoou atrás dela. Interessante, não é? Lucian, ele explicou tranquilamente. Isso se chama ilusão psíquica, um truque que aprendi recentemente. Ela levantou a cabeça bruscamente e ficou em choque. Lucian estava bem diante dela, sem um arranhão. E pior, ela nunca tinha saído do vagão. Estava ali o tempo todo. Mestre! Ela gaguejou, caindo de joelhos. Disse que a força marcial de Lucian era inigualável e que ela também testemunhou isso pessoalmente naquele dia. Lucian, ainda sorrindo, tirou um pequeno frasco verde. Eu também aprendi algo novo hoje. Ele comentou que não esperava ver um veneno capaz de matar um santo marcial tão cedo. Queda do Santo. Belo nome, não acha? Ele já sabia exatamente o que havia planejado. E agora, o veneno estava em suas mãos. A empregada percebeu que tudo estava acabado. Então, ela implorou que ele a matasse. Mas, o que ela não esperava é que ele apenas apontasse para o assento ao lado. Sente-se primeiro. Ela disse que não ousava, mas que responderia qualquer pergunta com sinceridade. Lucian recostou-se e perguntou: foi a escola marcial Jidao que mandou você fazer isso? Ela ergueu o olhar, chocada. Ele já sabia. Lucian colocou o frasco sobre a mesa. Descobri isso há meio mês, mas quero saber, o que prometeram a você? Depois de hesitar, ela finalmente confessou: 5 bilhões. Lucian deu uma leve risada. Minha vida vale bastante, pelo visto, e imagino que o veneno também não seja barato, certo? Ele girou o frasco casualmente na mão. Uma gota custa 500 milhões. Ela sussurrou: este frasco tem 15. Desde de ficar furioso, ele pareceu impressionado. Eles realmente investiram pesado nisso. Então ficou sério. Mais alguma coisa a dizer? Sem saída, ela pediu uma última misericórdia, que não fosse enviada de volta ao distrito militar. Se fosse o caso, ela desejava a morte. Lucian não pretendia nenhuma das duas coisas. Ele não a mataria com suas próprias mãos e também não a enviaria de volta. Porém, ela teria que fazer algo para compensar seu erro. Então, ele ativou seus poderes psíquicos. Algum tempo depois, o trem-bala chegou à estação. Lucian desceu calmamente. Os atendentes se despediram sorrindo. No meio da multidão, uma figura encapuzada cerrava os dentes. Como ele está vivo ainda? O homem virou-se para a empregada ao seu lado, furioso. O que aconteceu? Por que ele ainda está respirando? Ela baixou os olhos. Não tive a oportunidade adequada. Então por que me chamou aqui? E por que você não ficou ao lado dele? Ela o encarou por um breve momento. Esta é a última coisa que preciso fazer. De repente, agarrou o homem e saltou para os trilhos. Em um instante, o trem em alta velocidade passou rugindo. A multidão encarou em choque. Era tarde demais. Lucian olhou para trás. Possível.
Ele sabia exatamente o que havia acontecido. Havia plantado uma semente de controle psíquico na mente da empregada. Como mestre psíquico de 8º nível, agora compreendia melhor suas habilidades. Poderia criar ilusões, manipular os 5 sentidos, até controlar a vontade de alguém. Era uma semente de expiação. Ele já havia lhe dado muitas chances. Tinha escolhido o caminho errado. E ações sem consequências. Enquanto o corpo dela era levado embora, Lucian refletia. Talvez estivesse se tornando frio demais. Mas não se arrependia. Se tornou mais implacável fosse o preço para proteger as pessoas ao seu redor, então que fosse assim. Nesse instante, seus pensamentos se voltaram para Lian Su e para a escola marcial Jidao. Ele cerrou os punhos. Se querem jogar sujo, então vamos jogar. Veremos quem sai por cima. Se você está escutando barulho de chuva, peço desculpa. Aqui tá chovendo muito. Neste não é que tá passando aqui pela rua com a arca. Enquanto isso, na casa de Lucian, havia uma visita inesperada. Nada menos que o governador Xia. O pai de Lucian o recebeu calorosamente e pediu que a filha prestasse um chá. O governador Xia dispensou formalmente. Somos velhos amigos, não precisa disso tudo. Ele comentou que ouviu dizer que a figura importante do exército chegaria na cidade do Lago Branco naquele dia. Então, estava a caminho para recebê-lo e decidiu passar para visitar. Foi então que soube que, por coincidência, ele tinha voltado para casa naquele dia. O rosto do governador Xia se iluminou. Parece que vou aproveitar o jantar de novo. Ao ouvir os elogios às suas habilidades culinárias, a mãe de Lucian sorriu orgulhosa. Os três conversaram animadamente, enquanto Hinata servia chá com cuidado. Enquanto saboreava a bebida, o governador Xia não conseguiu deixar de pensar em Lucian. Ele não acompanhava o garoto todos os dias, mas sempre que recebia alguma notícia, ficava em choque. Seja eliminando sozinho os criminosos mais perigosos do país, quebrando o recorde da torre marcial divina, ou vencendo um torneio marcial, Lucian sempre o surpreendia. Ele tomou outro gole de chá, pensativo. Não me surpreenderia se ele fosse um grande mestre. Ainda era difícil de acreditar que havia passado pouco mais de um ano desde que aquele jovem iniciante estava começando, e agora já estava praticamente no mesmo nível que ele. Mal sabia ele que essas informações já estavam completamente desatualizadas. O governador Xia também se lembrou da primeira vez que foi à casa para parabenizá-lo por ter sido o primeiro colocado nacional. Na época, aquilo parecia apenas um investimento de rotina. Afinal, criar conexões cedo com o prodígio marcial sempre traz grandes retornos no futuro. Agora, olhando para o presidente Xia sentado ao lado, que graças aos laços com Lucian, estavam prestes a se tornar vice-presidente da associação marcial na capital. Ele percebeu o quanto aquela aposta havia rendido. Enquanto isso, o pai de Lucian olhou para o relógio. Ele já deveria ter voltado do vestido militar. Por que está demorando tanto? O governador Xia se virou surpreso. Espera, o Lucian entrou para o exército? O pai assentiu. Ele disse que a faculdade era entediante, então se alistou. Agora está falando até de mudar a família toda para o Distrito Militar Oriental em alguns dias. Sinceramente, eu acho isso tudo meio exagerado. Ele nem ficou meio ano na faculdade antes de correr para algo tão perigoso quanto o exército. O governador Xia riu levemente. Se o exército está oferecendo mudar a família inteira, então ele deve estar indo muito bem por lá. Esse garoto está prestes a alcançar alturas inigualáveis. Nesse momento, uma buzina alta ecoou do lado de fora. O governador Xia se levantou imediatamente. Deve ser o carro do major-general da província de Arataka. Os pais de Lucian o acompanharam até a porta. Quando chegaram à entrada, um tapete vermelho já estava estendido e guardas de seguranças alinhavam dos dois lados. Os vizinhos observavam curiosos, tentando descobrir o que estava acontecendo. Ao ver aquela reação grandiosa, o governador Xia não pôde evitar um leve suspiro. Todo encontro com a comitiva do velho Shan é assim, sempre dá até uma inveja. Nesse instante, uma figura de um uniforme militar completo saiu do carro. O governador Xia avançou para cumprimentá-lo, mas antes que pudesse falar, o homem fez um gesto nervoso. Por favor, mantenha a voz baixa. Então, com extremo respeito, ele se virou para o veículo e anunciou em voz alta: Bem-vindo, governador supremo. O governador Xia congelou. Alguém em cima do velho Shan? Um verdadeiro general supremo? Ele mal conseguia processar aquilo. Sem tempo para pensar, apressou-se para se alinhar e apressar as devidas saudações. A atmosfera ficou pesada. Até a família de Lucian sentiu a pressão. Apenas Hinata, que observava tudo em silêncio, de repente arregalou os olhos. Ela viu alguém sair do carro militar. Seu queixo caiu. Espera, esse não é meu irmão?
E assim, um veneno capaz de matar um santo marcial, uma traição arquitetada pela escola marcial Jidao e uma tentativa desesperada de assassinato. Tudo terminou antes mesmo de realmente começar. Lucian não apenas sobreviveu, ele enxergou tudo, planejou tudo, controlou tudo. Enquanto seus inimigos acreditavam estar jogando xadrez, eles já estavam uma peça no tabuleiro deles. A empregada achou que estava segurando a sua liberdade, mas acabou pagando o preço das suas próprias escolhas. E Lucian, ele percebeu algo importante. Para proteger aqueles que ama, talvez precisasse se tornar ainda mais implacável, ainda mais frio, ainda mais perigoso. E quando seus pés tocaram o solo da cidade do Lago Branco, o tapete vermelho não era apenas recepção, era um anúncio silencioso de que um novo nível havia sido alcançado. O governador não sabia, os vizinhos não sabiam, nem mesmo sua própria família sabia. Mas o garoto que saiu de casa há pouco mais de um ano voltou como um general supremo. E agora, se a escola marcial Jidao quer jogar sujo, Lucian vai mostrar o que acontece quando alguém que viveu 10 mil anos no futuro decide parar de ser gentil. No próximo episódio, a guerra deixa de ser silenciosa e começa oficialmente. Se você quer ver Lucian esmagando a escola marcial Jidao e mostrar por que ele é o verdadeiro monstro dessa era, já deixa o like, se inscreva no canal e se prepara, porque o próximo capítulo vai ser brutal.